Boa noite a todos, graças e paz. Estamos iniciando nessa noite mais um momento de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Queremos convidar você a estar participando conosco do nosso culto nessa noite. Você que está aí ligado, no Instagram e no Facebook, onde nós estaremos aí transmitindo. Hoje não estaremos ao vivo no YouTube, por questões técnicas aqui, mais uma vez, a internet não está ajudando, mas nós estamos aqui para bendizer, engrandecer, glorificar o nome do Senhor. Então você que está aí ligando, vai entrando aí, vai compartilhando com o máximo de pessoas possível para estar participando do culto conosco. Nós estamos começando o nosso culto, estamos começando agora, e eu quero convidar você a estar adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Nós estaremos meditando na sua palavra e alimentando a nossa fé, alimentando a nossa alma neste momento. Então, esteja ligando para o maior número de pessoas possível e esteja aí compartilhando. Paloma, paz do Senhor, minha filha. Paz do Senhor, Anderson, Caleb e Isabelle, a família dos Santos. Deus abençoe. Bom ter vocês aqui conosco. Então, queridos, a Paloma acabou de entrar e assim como ela entrou, já deu aqui um oi, uma paz do Senhor. Vai entrando aí, então, nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, e já vai dando um alô, já vai, dando a paz do Senhor aí. Andiara também acessou. Boa noite, Andiara. Boa noite, a paz do Senhor, Andiara. Boa noite, Cris. Deus abençoe. Cristiane, Deus esteja abençoando a vida de vocês, queridos. É uma alegria muito grande ter todos os irmãos aqui. Então, liga aí para os irmãos, compartilha com os demais irmãos que nós estamos ao vivo no nosso culto de domingo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Amém? Então, você que quer participar do nosso culto, esteja compartilhando com as pessoas para participarem do momento de reflexão na palavra do Senhor. Lembrando, que nós ainda não estamos com estrutura definida para funcionarmos presencialmente, embora a nossa legislação aí no estado do Goiás permita, nós não reunimos as condições necessárias ainda para estarmos fazendo os nossos cultos ao vivo, aí presencial. Só podemos fazer um culto presencial por semana, com capacidade máxima para 30% da capacidade do nosso efetivo, ali do nosso espaço, que hoje o nosso templo ali reuniria em torno de 22 pessoas. Então, nós estamos aí reunindo as condições e quando nós estivermos com tudo pronto, nós retornaremos fazendo pelo menos um culto por semana, que é o que a lei, o que o decreto do governador do estado do Goiás, ele preconiza, está ratificado em lei. Então, pedimos a você que esteja participando conosco das nossas redes sociais, esteja aí divulgando que nós estaremos aqui. E aqueles que precisarem de uma visita, que precisarem de um aconselhamento, me ligue e nós estaremos marcando para ir até a sua casa ou para reunir com você aí na igreja, pequenos reuniões nós podemos fazer, reuniões com poucas pessoas, nós temos a condição de fazer. Já estivemos ao longo da pandemia aí visitando alguns irmãos, atendendo alguns irmãos. Nós estamos à disposição da igreja, à disposição dos nossos irmãos, para atendermos os nossos irmãos em particular. Queremos desejar boa noite também para nossa irmã Tânia, Marcão, Ricardinho, para Betânia, para os seus filhos, para o João Paulo, para nossa irmã Débora, da nossa IPR do Paranoá, melhor, Itapuã, para o Marcelo. Desculpa, Débora, porque no Paranoá também eu confundi, me perdoe no nome de Jesus. E boa noite a todos os nossos irmãos. Boa noite, Marcelo, boa noite, Caleb, boa noite, Iron, vocês são todos muito bem-vindos. Boa noite a todos aí, um forte abraço aos meus irmãos da nossa IPR do Itapuã, pastor Bisaliel, pastora Zuleide e a toda a igreja, nossos irmãos aí, Marcelo, Débora, já foram citados, Caleb, o Iron, nós estamos aí
desejando uma noite, um culto abençoado para vocês, e muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, sintonizados na nossa transmissão do nosso culto ao vivo. Que Deus os abençoe. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, pedimos a você que esteja aí, né, compartilhando com os irmãos. Irmã Maria do Socorro, paz do Senhor, irmã Maria do Socorro, boa noite. Minha tia Zilda, né, Maria Zilda, Deus abençoe. Tia Zilda, um beijão para a senhora, Deus abençoe sua vida. Roxson Leonardo, boa paz do noite, Senhor. Léo, a paz, Léozão. Meu querido irmão Léo, Deus abençoe. Kátia, todas as crianças. Sarinha, Lavínia, Bruna, Moisés, forte abraço para vocês, a paz do Senhor. Obrigado por estarem aí conosco, né? Participando neste momento desta ministração, deste culto de adoração ao nome do nosso Senhor. Estaremos orando agora, agradecendo a Deus por sua vida, agradecendo a Deus por sua família, convidando você a estar orando comigo neste momento, pedindo a Deus para que Deus possa estar abençoando e falando conosco por meio da sua palavra. Amém? Então, você que está aí na sua casa, no aconchego do seu lar, junto com sua família, né? Desliga a televisão, o momento agora é um momento de culto, né? Esteja somente com seu computador ou com seu smartphone ligado. A não ser que você transmita o seu culto pela sua TV, pela sua Smart TV. Não vou mandar. Aí você pode transmitir aí, né, pelo YouTube, aí na televisão, abrir o seu Facebook na televisão. Exatamente. Igual alguns irmãos, como nossos irmãos, o Ed, a Catiane, o João Paulo, a Betânia, e alguns outros irmãos, o Anderson, eles fazem a transmissão por seus aparelhos de televisor, que são smartphone, né? São Smart TV, desculpe, né? A gente confunde. Mas aí você não vai desligar, né, irmão? Você vai estar aqui conosco, ligado aqui neste momento no nosso culto. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este culto, agradecer a Deus por sua vida, por sua família e por todos os livramentos que Deus tem nos dado nessa noite. Né? Estaremos aí agradecendo ao nome do nosso Deus. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome nesta noite. E nós queremos pedir ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro a cada lar, a cada irmão, a cada irmã que está ligado conosco neste momento, neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que repreenda todo aquilo, todo espírito contrário, toda oposição, tudo aquilo que vem se levantar contra a tua igreja, contra o teu povo, que estão em seus lares neste momento, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Senhor, fale conosco por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais e fala com a tua igreja, fala comigo, fala conosco, é o que nós te pedimos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite também para o presbítero Anderson, para a Nicole. Amém. Nosso presbítero Anderson, Deus esteja abençoando aí a sua pro vida. Miguel. Né? O Miguelzinho. Para a sua sogra Geisa. Para a Jéssica. Boa noite para todos. Deus esteja abençoando a vida de vocês, a família de vocês neste momento. Queridos, nós queremos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho, segundo escreveu São João, e nós estaremos lendo no capítulo 6, a partir do verso de número 66. Esse texto, ele fala sobre as características do verdadeiro discípulo. Então nós queremos meditar com você sobre as características de um verdadeiro discípulo, né? Quando Jesus, ele especifica, ele designa ali, conversando com seus discípulos, ele vem falando sobre quais são as identificações, as características que os discípulos precisam ter. Então você que é um discípulo de Jesus, que é um homem, uma mulher
que anda de acordo com a vontade de Deus, que você possa estar aí meditando sobre as características que envolvem um verdadeiro cristão. Quero desejar também uma boa noite, a paz do Senhor, ao pastor Clécio, né, que está conosco também, já falou comigo ainda há pouco. Deus esteja abençoando sua vida, embora ele esteja no trabalho, mas ele estará ali acompanhando o culto de louvor e adoração ao nome de Deus. Forte abraço, pastor Clécio, Deus abençoe o senhor, sua vida, e meus parabéns pelo seu dia, né? Parabenizar o pastor, mandaram uns parabéns atrasados aí na semana passada, mas, ou adiantado, né? Não sei como a gente vai dizer, mas hoje eu recebi parabéns de novo de alguns irmãos. Se os irmãos estavam meio atrasados ou se os irmãos estavam da semana passada que estavam adiantados. De qualquer maneira, quero agradecer a todos que se lembraram do Dia do Pastor, o dia que é comemorado, celebrado, o Dia dos Pastores, né? Eu e a pastora Paula agradecemos a vocês pelo carinho, pelo respeito, pela consideração e por lembrarem desse dia. Amém? Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia, com o seu smartphone, com o seu computador, com sua televisão, né, Smart TV, abra sua Bíblia aí e vamos estar meditando na palavra do nosso Deus. Ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo de número 60 em diante. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 60 em diante. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá, ler a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? O que será, pois, quando virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Oremos mais uma vez. Ó Pai bondoso, te louvamos, Paizinho. Te agradecemos por tua palavra que foi lida nesta noite. Te agradecemos por tua palavra que está sendo explanada nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e venha falar conosco, com a tua igreja, com o teu povo, com aqueles que estão aqui, ó Deus, reunidos, ligados nessa transmissão, neste culto, no aconchego dos seus lares. Guarda o teu povo, livra o teu povo do coronavírus, da dengue, da bala perdida, do homem sanguinário, das doenças que se apresentam no dia a dia. Que o Senhor esteja livrando a tua igreja, livrando o teu povo de todo mal, de toda a artimanha do inimigo, de todo contra-ataque do inimigo contra as nossas vidas. É o que te pedimos,
Em nome de Jesus, te agradecemos por tua vitória, por tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós encontramos aqui no capítulo de número 6 de João, e eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas características que os verdadeiros discípulos reúnem. E nós podemos dizer, nos dias de hoje, que nós temos muita gente dentro da igreja, muita gente caminhando para o evangelho, muita gente se dizendo evangélico, né? Se dizendo discípulo de Jesus, discipulador, e por aí vai. A grande verdade é que nós temos pessoas que afirmam obedecer e seguir a Jesus, mas que muitas vezes não estão preparados para seguir este evangelho. O evangelho de Jesus não é um evangelho de facilidades, mas um evangelho de cruz, um evangelho de lutas, um evangelho de sofrimento, um evangelho que a matemática de Jesus não é ganhar, mas sim perder. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Olha como é que é a matemática de Jesus. Quem der, aquele que primeiro você dá para depois receber. E o evangelho que nós temos visto muitas igrejas, muitas pessoas pregarem aí, não tem sido esse evangelho. Não tem sido dessa forma. Não tem sido o evangelho genuíno. O evangelho de Jesus, que ele deixou para que eu e você viéssemos ouvir, obedecer, ler e cumprir. Nós temos visto aí muitas pessoas se aproximando das igrejas com o objetivo, com a tentativa de serem beneficiados de alguma forma. Alguns pela necessidade, alguns por fome, alguns por desemprego, alguns por problema no casamento, outros por problema de enfermidade. E são várias as demandas, vários os problemas que as pessoas têm se aproximado da igreja e às vezes pelo motivo errado. Têm ido até Jesus, ali feito parte da comunidade pelos motivos errados. E não era diferente aqui no tempo de Jesus. Havia uma grande multidão que estavam seguindo Jesus ali. Muita gente mesmo que diz que queria seguir a Jesus. Nós temos o problema que talvez o evangelho que está sendo apresentado para essas pessoas tem sido um evangelho de facilidades, tem sido um evangelho que propõe que Jesus vai dar tudo para essas pessoas, que todo sofrimento, que toda luta, que toda dor, que toda dificuldade, ela vai se acabar. E isso não é verdade. Nós sabemos que Jesus, a proposta do evangelho de Jesus, é um evangelho que para você se tornar um discípulo de Cristo, você precisa, como ele diz, na sua palavra, aqueles que me seguem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele estava falando para aqueles discípulos que estavam ali seguindo a ele, dizendo, 3 discípulos se aproximam e um diz para ele, Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí ele diz para os discípulos, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele estava dizendo, outro se apresenta a Jesus dizendo assim, Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Ele disse assim, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então assim, nós temos muita gente achando que o fato de estarem em uma congregação, o fato de pertencerem a uma congregação, a uma denominação evangélica, eles já são discípulos. Mas isso é uma inverdade, porque seguir a Jesus é necessário ter renúncia, é necessário deixar a velha vida, abandonar o pecado, abandonar os costumes, abandonar determinados hábitos, determinadas amizades até mesmo, determinadas situações que embaraçam, todo embaraço que envolve a sua vida para seguir a Cristo. Em Hebreus capítulo 13, vem nos dizendo que nós devemos deixar, visto que nós estamos
rodeados de uma nuvem de testemunhas, venhamos deixar todo o embaraço, todo impedimento, tudo que está impedindo você de seguir a sua vida e seguir a Jesus. Então, queridos, não é um evangelho tão fácil assim, mas contudo é o único evangelho que vai te conduzir para a vida eterna. É o único evangelho que vai te conduzir para a salvação. Não tem outro meio. A única forma de nós sermos salvos não é por meio de Paulo, de Pedro, de Moisés, de nenhum desses grandes homens que Deus usou poderosamente na sua palavra. Mas a única forma que nós teremos é entregando nossa vida ao Senhor Jesus, renunciando uma vida de pecado, renunciar a nossa carne, mortificar a nossa carne e seguir a Jesus. O Evangelho de Jesus, ele envolve renúncia. Ele envolve renúncia do pecado, do nosso eu, do nosso velho homem. É necessário mortificar a velha natureza, o velho homem, para seguir a Jesus. Então, João, ele vem descrevendo aqui, né, o apóstolo do amor, ele vem descrevendo aqui, mostrando sobre quais são essas características de um verdadeiro discípulo. Então, aquela multidão que estava seguindo Jesus ali, muitos deles não tinham as características de um verdadeiro discípulo. Então chegou a hora onde Jesus começou o quê? A confrontar aos seus discípulos, né? Porque quando as pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus, a promessa é o de um Jesus que ama. Sim, só que esse mesmo Jesus que ama, o livro de Hebreus vem nos dizendo que ele também, esse Jesus que ama, ele nos corrige como filhos. Então, nós que somos homens, pecadores, falhos, pecaminosos, que erramos no nosso dia a dia, precisamos o quê? Ser corrigido, porque o Senhor Jesus corrige a todo aquele a quem ele ama. Então, se você está sendo corrigido por Deus, é porque Deus te ama. A maior característica, a maior expressão de amor de Deus para conosco é quando ele está nos corrigindo. Quando Deus parar de te corrigir, comece a se preocupar. Quando você estiver vivendo a sua vida de qualquer jeito, sem se preocupar com o que vai acontecer, eu acho que você precisa começar a se preocupar. Então vamos lá. Aqui, uma das coisas, no versículo de número 60, ele vem dizendo que muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Então, mas sabendo Jesus que eles murmuravam a respeito de palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Então, a primeira característica que nós vemos aqui, e nós observamos aqui no texto sagrado, é que tem cristão que não pode ouvir nada. Ele não pode ser repreendido, né? Ele só quer ouvir coisas boas. Ele só quer ouvir um evangelho triunfalista, um evangelho que só diz: você vai ganhar, Deus vai te dar, é isso mesmo, Deus está na frente, Deus está na peleja, Deus já te deu a vitória, né? Então as pessoas só querem ouvir esse evangelho, um evangelho do qual você não é repreendido, um evangelho do qual o seu pecado não é exposto, um evangelho do qual você não é corrigido por Jesus, por sua palavra e por seus líderes. Então tem gente, a gente conhece os discípulos, e tem pessoas que enquanto a gente está passando a mão na cabecinha dele ali, né, ele está achando que está tudo mil e uma maravilha. No dia que o pastor começa a corrigir, no dia que o pastor e a pastora começam a exortar, eles fogem, saem de perto da gente. Então, assim, a primeira característica de um discípulo verdadeiro é que ele tem estrutura para ouvir, ele tem maturidade para ouvir, ele pelo menos reconhece os seus pecados. Perceba, tem pessoas, queridos amados irmãos, que nós precisamos entender de uma vez por todas, que há pessoas que o primeiro passo para você ser curado é você reconhecer os seus erros, é você reconhecer os seus pecados. Como é que um médico vai receitar um medicamento
para uma pessoa que está enferma, para uma pessoa que está doente. Se essa pessoa chega no médico, ela diz: eu não tenho nada, eu estou bem, eu estou a mil e uma maravilha. É muito comum isso acontecer na igreja. A gente encontrar pessoas que, quando você pergunta para ela como é que ela está, ela sempre diz: não, está tudo ótimo, a minha vida está uma maravilha, o meu casamento está bem, minhas finanças estão bem, está tudo bem. Então, de repente, quando você menos espera, essa pessoa simplesmente desaparece. Essa pessoa simplesmente vira as costas para a igreja, vira as costas para Jesus, vira as costas para o pastor e vai embora, porque está tudo bem. Ou então, de repente, essa pessoa que diz que está tudo bem, ela está sempre correndo de ser exortado, sempre correndo de ser disciplinado. Entenda, amado, a maior expressão de amor de Deus para conosco é Deus te corrigir. E Deus vai te corrigir por meio da sua palavra, por meio dos seus líderes, por meio de homens e mulheres de Deus que Deus vai usar para apontar as suas falhas. Perceba a vida de Davi. A diferença entre Davi e Saul é exatamente essa. Saul era o cara que escondia. Era esse cara aqui que as pessoas falavam as coisas para ele, apontavam para ele onde estavam os erros, e Saul, não, tá tudo bem. Ele queria viver uma vida de aparência. Quando Samuel chega em Saul, né, e fala para Saul do seu pecado, quando Samuel aponta para ele que Deus, né, queria que ele obedecesse a Deus da forma como Deus pediu, ele disse: não, eu estou fazendo tudo bem. Saul é aquele cara, é a figura do crente atual, que não quer ser confrontado, que não quer ser corrigido, que não reconhece seus pecados, que não reconhece os seus erros. Saul, Deus manda Saul, dá uma ordem para Saul fazer uma determinada coisa. Ele manda que ele vá na determinada cidade, mate todos, acabe com todos, aniquile todos, cumpra da forma como Deus, e não levasse nada. Saul vai, mata, né? Cumpre, obedece a Deus pelas metades. E aí, quando chega lá na frente, quando o profeta Samuel pergunta para ele, aí o profeta pergunta: o que é isso aí que eu estou ouvindo? Né? Tu foste lá, fez o que Deus mandou ele fazer? Você fazer? Saul responde para o profeta Samuel: sim, eu fiz da forma como Deus mandou eu fazer. Aí Samuel, né, diz assim: mas que barulho é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Ele falou: não, é porque eu, né, selecionei as melhores ovelhas para sacrificar ao Senhor. Mas a pergunta é: Deus mandou ele guardar alguma ovelha ou as melhores ovelhas? Não, Deus não mandou isso. Deus falou que era para passar a régua em todo mundo, passar a espada do menor ao maior, passar a espada em todo mundo. Então, queridos, a Deus você não obedece pelas metades. Você tem que, ou você obedece ou você não obedece. Não tem meias palavras, não tem meio termo com Deus. Ou você faz o que Deus está mandando você fazer, da forma como a sua palavra está descrita, ou então isso é desobediência. Se você cumpriu 99%, mas deixou de cumprir 1%, você não cumpriu nada. Para Deus é tudo ou é nada. Com Deus é tudo ou nada. Aí ele ainda fez uma outra coisa. Ele poupou a vida do rei dos amalequitas, que foi necessário o profeta chegar lá em Saul, pegar o rei e cortar o pescoço do rei. Você encontra essa descrição no livro de 1 Samuel. Agora, queridos, é o que eu estou dizendo. Tem crente que não aguenta, você não pode corrigir ele, você não pode falar nada para ele, porque a primeira característica de um bom discípulo é que ele ouve a voz de Deus, ele ouve a correção de Deus e ele se submete à correção de Deus e obedecer a Deus da forma como Deus está pedindo que ele obedeça. A segunda que nós observamos aqui é que Jesus estava falando assim: ó, vocês estão escandalizando com essa palavra. Você tem gente que você não pode falar nada com ele, tudo para ele é: o pastor está falando o pastor está pegando pesado, o pastor está duro demais, o pastor não, irmãos. A Bíblia não é livro de brincadeira. A palavra de Deus é para ser obedecida como ela deve ser obedecida. E a palavra de Deus, irmãos, a vontade de Deus é essa,
que nós venhamos obedecer à sua vontade. Então veja bem, perceba que o que Deus está querendo, o que eu estou ensinando para você, não é o que eu quero, não. Não é o que eu penso, não. É o que a Bíblia diz. É o que vai te salvar. É o que vai te levar para o céu. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nem brincando nem brincando de ser crente, não. Eu estou ensinando para você que quer levar uma vida séria com Deus. Eu estou ensinando para pessoas que querem verdadeiramente ter uma vida íntegra com Deus. Agora, a palavra de Deus só é dura para quem é mole, para quem é aquela pessoa que não quer levar as coisas de Deus a sério, não quer obedecer. Então, essa igreja e esse pastor que vos fala, de fato, tudo que eu vos pregar não vai de encontro com a sua vontade, porque eu não prego outra coisa senão a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia na íntegra. É isso que eu me comprometi. No dia que eu quiser pregar um evangelho de facilidade para encher a igreja, para arrastar multidões, se Deus assim o quiser, vai ser esse evangelho que eu tenho pregado, o evangelho genuíno, o evangelho pela palavra, um evangelho puro, um evangelho bíblico que vai levar você e eu a termos a nossa vida melhorada a cada dia, liberta, transformada para a glória do nome do Senhor. Então ele questiona no versículo 62, vocês estão achando que esse discurso é duro? O que será? Então ele faz uma menção, quando vocês ouvirem, né, que vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde ele veio. Ou seja, vocês estão escandalizando com a correção, vocês estão escandalizando aqui quando Jesus estava falando sobre a ceia, sobre a carne, né? Quem come a minha carne, verdadeiramente come a minha carne e bebe do meu sangue, verdadeiramente está comendo da minha carne, meu sangue, tem parte comigo, né? Esse é o pão que desceu do céu, nada semelhante àquele que os vossos pais comeram no maná e morreram. Então Jesus estava falando sobre comunhão, Jesus estava falando sobre intimidade, Jesus estava falando sobre o homem de Deus ter vínculo com ele, porque é isso que vai te salvar. É você ter vínculo com Deus, é você ter intimidade com Deus, é você ter sua vida no altar do Senhor. Deixa eu te falar, a Santa Ceia é importante, porque a Santa Ceia ela simboliza o teu vínculo que tu tem com Deus, o que você está aguardando, o arrebatamento da igreja, que você está aguardando Jesus voltar. Quando você toma a Santa Ceia, você está dizendo, Senhor, eu estou lutando contra a minha carne, eu estou lutando para não viver em pecado, eu estou lutando para ter minha vida no teu altar, eu estou lutando todo dia contra mim, e eu estou aguardando a tua volta, contando com a tua graça, contando com a tua misericórdia, porque nós seremos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por mérito, não é pelo que você faz, mas você precisa matar a velha natureza, o velho homem, essa carne aí, que tu tá te vencendo aí, que tá vencendo, que tá lutando contra o Espírito de Deus, que tá tentando fazer com que você tenha uma vida no altar do Senhor. Glória a Deus. Aqui, contudo, ele diz, o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus estava falando, o que vai gerar vida na tua vida, o que vai gerar uma nova vida em você, é quando você ouvir a palavra e você praticar. Porque você ser somente ouvinte, e não praticante, Tiago vem nos dizendo lá, no Evangelho, o apóstolo Tiago, no Evangelho no livro de Tiago, vem nos dizendo que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que vê a sua imagem no espelho e sai da frente e logo que ele foi, ela se dissipou. Tem muita gente aí com blá blá blá, eu conheço Bíblia, decora versículo bíblico, lê a Bíblia inteira, com conversinha fiada, porque lê, mas não obedece. Então deixa eu te dizer uma coisa, até o diabo é crente. E a Bíblia diz que ele crê que estremece, mas não obedece. O crente que lê, ouve, crê, mas não obedece, é semelhante ao diabo, irmão. Porque o diabo também crê, mas não obedece. Não adianta nada você conhecer a Bíblia, você conhecer a palavra, você decorar versículo bíblico, você pregar a Bíblia, você ensinar para os outros, que é um fariseu, né? É um bocado de crente fariseu que é entender da igreja, que prega para os outros, fala para os outros, mas não vive, não
vive o que prega, não obedece. Então, o diabo também é assim. Ele crê, que estremece, mas não obedece. E aqueles que assim o fazem se assemelham ao diabo. Que é isso, pastor? É isso mesmo. É na íntegra. Se assemelha aos filhos de Satanás, aqueles que creem, mas não obedecem. Leem, mas não obedecem. Decora a Bíblia, prega para os outros, mas não obedece. É isso. Então, queridos, você só vai obter a salvação se você obedecer. E o que vai gerar vida em você, libertação em você, não é ler a Bíblia, é praticar a Bíblia. É viver a Bíblia. É colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. É mortificar o teu velho homem, a tua carne, o teu homem natural. É isso que vai te levar para o céu. É isso que vai fazer com que eu e você venhamos mortificar a nossa carne e ter uma vida no Espírito. Ter uma vida espiritual. Então a palavra de Deus, ela gera essa palavra que eu vos anuncio, que não é minha, que não é da igreja A, B ou C, mas é de Deus. É pregada, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai gerar vida em você. Ela vai gerar vida até nos mortos. Ela vai gerar vida em todos aqueles que abrirem o seu coração. A palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Você quer ouvir Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Então você precisa abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar. Porque tem um monte de gente que, como nos diz aqui, ó, Jesus no versículo de número 64, ele diz, há entre vós descrentes. Tem muita gente dentro da igreja descrente. Tem muita gente simpatizante do evangelho. E deixa eu te dizer, quando a trombeta tocar, se você for apenas um simpatizante, se você for apenas um simpatizante do evangelho, um frequentador de igreja, um admirador da denominação, você vai ficar. Você vai ficar e corre um grande risco de ir para o inferno. Não há meios termos. Não há meias palavras. Nós precisamos entender isso. Precisamos viver o evangelho como ele é, na íntegra. Porque disso depende a nossa salvação. Precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Nos alimentar todos os dias. Porque é isso que vai garantir a sua salvação. Então, um discípulo de Deus, a segunda característica de um discípulo é que ele ouve a palavra primeira, ele obedece, ele não atém a palavra, a exortação de Deus como uma palavra dura. A segunda coisa que nós entendemos aqui é que a palavra de Deus, ela vai gerar vida. Então, o discípulo de Deus, ele lê, ele se alimenta da palavra, porque essa palavra é o que mantém ele vivo. É o oxigênio que oxigena os seus pulmões espiritual, seus pulmões espirituais. É essa palavra que vai gerar vida aonde há morte. Porque o pecado consumado, conforme nos diz o livro de Romanos, ele gera morte. Mas a palavra de Deus gera vida. Aleluia. Então, há descrentes entre vós. Muita gente dentro da igreja, perdido, descrente, desviado, fingindo uma coisa que ele não é. Fazendo de conta, né? E eu quero imaginar, porque eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui para ver essa cena. Porque eu tenho certeza que eu vou ser arrebatado. Mas eu não vou estar aqui para ver os caras de pau dizer, por que, Senhor? Por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor não teve misericórdia de mim? Porque você resolveu não abandonar o pecado. Porque você resolveu alimentar a sua carne e não o seu espírito. Porque você resolveu estar dentro da igreja vivendo de forma a agradar as suas vontades e a sua carne. Então, um discípulo verdadeiro, ele mortifica a carne dele e alimenta o Espírito de Deus na vida dele. A segunda coisa, terceira coisa, vem dizendo, e prosseguiu por causa disso, é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Porque todos são chamados, mas só vai aqueles, né? Aqueles que foram concedidos. Porque
porque obedecer é uma escolha. Matar a carne é uma escolha. Né? Então nós precisamos entender que essa escolha precisa ser feita por você. De obedecer. Tem gente que está dentro da igreja e obedece sempre pecar. Obedece sempre errar. Obedece sempre, escolhe sempre viver na carne. Viver de maneira dissoluta. Tem muita gente dentro da igreja escolhendo isso. Religião não vai te salvar. Igreja não vai te salvar. Ideologia teológica não vai te salvar. O que vai salvar a mim e a você e a todo aquele que crê é de fato nós sermos homens e mulheres que tememos a vontade e obedecemos a vontade de Deus. Tememos a Deus e obedecemos a sua vontade. Então, nós precisamos entender, ninguém pode ir a Jesus se pelo Pai não for concedido. À vista desse discurso, na terceira, aqui nós vemos aqui mais uma vez, muitos daqueles discípulos que estavam ouvindo esse discurso aqui, Jesus dizendo para ele que crente fraco, né? Fraco, crente mole, que não aguenta, você fala nada com ele, você não pode exortar, você não pode falar nada com ele, que eu vou sair da igreja, eu vou abandonar, o pastor está pegando muito pesado comigo, não sei o que, o pastor está sendo muito duro. A palavra só é dura para quem é mole. A palavra não é dura para discípulo. Discípulo ouve a palavra e se alimenta com a palavra, por mais que ela seja dura. Sabe por quê? Porque quem gosta de cajado é ovelha. Quem gosta de cajado é ovelha. Bode pula, bode foge, bode corre. Mas ovelha, ela ouve a voz do pastor e obedece. João 10, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo seu nome, e elas ouvem a minha voz. Quem é de Deus, ama a palavra de Deus, ama a Deus, ama obedecer a Deus, ouve a voz de Deus e sabe que é Deus. Aleluia. Aqui, ele vem dizendo, muitos daqueles ali em versículo 66 abandonaram. Então, assim, fraco não dá conta de andar com Jesus não, gente. Não. Carnal não dá conta de andar com Jesus. Gente que opta pelo pecado não dá conta de andar com Jesus. Não permanece na congregação do justo. O ímpio, Salmo, versículo 1, vem nos dizer, capítulo 1, vem nos dizendo que o ímpio não permanece na congregação do justo. Quem é de Deus, irmão, permanece. Aricai, do rei Neflácia. Salmo de número 125, 121. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O pau pode quebrar, irmão. Desempregado, com dinheiro, com marido, sem marido, com filho, enterrando gente dentro de casa, ele permanece fiel, porque a nossa esperança não está nas coisas que são terrenas e materiais. A nossa esperança está no Senhor. Aleluia. Então, queridos, discípulo verdadeiro, o pau pode estar quebrando, a prova pode estar dura do jeito que for, mas ele está lá, permanece firme. Todo machucado, todo arrebentado, todo lenhado, mas firme. Com a fé firme no Senhor. E aqui ele diz, Jesus volta-se para os seus discípulos. Ei, o primeiro discurso de Jesus é: vinde a mim todos que estáis cansados, fracos e oprimidos, eu vos aliviarei, tá? Jesus te chama para você, quando você está fraco, ele te chama você na vinda. A primeira vinda de Jesus, a primeira chamada de Jesus para mim e para você, quando a gente estava lá no mundo, é: vinde todos que estáis cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a segunda chamada dessa palavra é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então a primeira chamada é: vinde, né? Mas os que estáis fracos, cansados, oprimidos pelo pecado, pela vida de pecado, viu? Esse fraco e oprimido é aquele povo que está sendo escravo de Satanás,
sendo chicoteado pelo diabo. O diabo está montando nele, fazendo o que quer com a vida dele, usando ele para pecar, usando ele de tudo quanto é forma aí, na prostituição, no adultério, no roubo, nos vícios, na droga, de tudo quanto é jeito. Aí Satanás está montado nele. Jesus chama ele, vem, você que está fraco por causa dessa tua carne aí, ó. Tu está alimentando ela e deixando de alimentar o teu espírito. Então vem para mim, que eu vos aliviarei e acharei descanso para vossas almas. Essa é a primeira chamada. Mas a segunda conversa de Jesus é: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? É aquilo que coloca em cima do boi, né? Para trabalhar, para andar, aquela armação de madeira que coloca sobre o boi para o boi arar a terra. Ou seja, quem foi chamado por Jesus foi chamado para trabalhar, para mudar de vida. A vida cristã é uma evolução. Você está fraco, aí a fraqueza, depois que Paulo vem dizendo, é uma fraqueza, uma fraqueza de dependência. Ele vem falando, quando Paulo fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte, mas ele estava falando, quando eu estou fraco na minha carne, é outra conotação, é outra explicação. Aí é que eu estou forte. Porque você, quando está fraco na tua carne, você está dependente de Deus. Você depende do Senhor. Você depende do Espírito Santo. E aí, ele vem dizendo aqui, o segundo discurso de Jesus, é falando aqui, olha, vocês estão achando duro essa palavra, né? Porque o discípulo de Jesus, a característica dele é que ele não acha o discurso duro. A segunda característica é que a palavra o alimenta. A terceira aqui que nós estamos visto é que quem não é discípulo abandona, mas quem é discípulo permanece. Terceira característica. Ele falou, está sendo difícil demais esse discurso para vocês, vão embora. Ei, tem gente que fica dentro da igreja, e eu já fui desse tipo de pessoas, de ficar aquele pastor que, não, irmão, não vai embora não. Oh, não, irmão, segurando, falando, né, tentando, irmãos. Jesus falou aqui, ó, quem é discípulo não vai embora não, tá? Não fica ameaçando, não fica com chantagem. E eu já falei para muita gente dentro da nossa igreja, você está achando que a porta da igreja vai fechar? Vai não, não vai não, porque a igreja não depende de homem não. A igreja não depende de mim, nem depende de você não. Ai, pastor, não vou mais dizimar, não vou mais ofertar. A igreja não depende de homem. A igreja não depende de mim, nem de você. Se você sair hoje, a igreja vai continuar com as portas abertas. Aleluia. Se você sair hoje, irmão, é porque você não é discípulo. Porque quem é discípulo permanece. E Jesus fala assim, Jesus fez foi falar. Está sendo difícil esse discurso? Pode ir embora. Sabe por quê? Só abandona quem não é filho. Só abandona o evangelho quem não é discípulo. Quem não é discípulo vai embora. Quem não é discípulo vira as costas. Quem não é discípulo fica torcendo para a igreja fechar as portas, entrar em dificuldade para fechar as portas. Mas isso não vai acontecer com a igreja, porque a igreja não depende de homem. Ela depende de Deus e depende dos seus filhos. E quem é filho de Deus se preocupa em obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Então não preocupa não, que os bastardos, quem não é discípulo, vai embora. Mas os discípulos permanecem até o fim. Os discípulos seguram a onda, os discípulos vão estar lá, firme como os montes de Sião, e a obra vai permanecer, a obra vai se manter, porque o Senhor vai manter a sua obra de portas abertas. Porque os filhos se preocupam, os discípulos se preocupam em obedecer e fazer a vontade do seu Pai. Mas aí, olha a característica do discípulo. Jesus pergunta se eles querem ir embora, e o discípulo diz o quê? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em quarto e último lugar, a palavra de Deus é o lugar, a igreja de Deus é o lugar onde tem a palavra que gera a vida eterna. Palavra de salvação, palavra que vai salvar a sua vida, palavra que vai salvar a sua família, palavra de vida eterna. E o discípulo, ele sabe que ele não tem como sair da igreja, ele não tem como sair da presença de Deus, abandonar esse discurso, por mais que ele seja duro,
Por mais que ele seja difícil, ele permanece ficar, porque é esse discurso, é essa palavra que vai gerar salvação, que vai gerar vida eterna. Então entenda isso. O servo de Deus não sai da igreja de Deus. O servo de Deus não sai da presença de Deus. O discípulo de Jesus, ele não abandona o evangelho. Ele entende que aquela palavra é para ele. Que aquela palavra é para mudar a vida dele. Que aquela palavra é para gerar vida, salvação e vida eterna. Então, queridos, Jesus nos mostra de maneira muito clara quais são as características dos seus discípulos. Que Deus o mantenha firme. Que Deus, que você, se talvez você não tenha essas características, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele gere em você essa mudança, essa transformação. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, obedece a Deus e faz a sua vontade. Que Deus nessa noite possa te abençoar. Ficamos aqui, já encerrando a nossa meditação na palavra. Deus deu a você uma semana abençoada, uma semana cheia da graça e da presença de Deus. Fazer uma oração pelo pai da irmã Jesus, que está internado. E se mais alguém também estiver precisando de oração, já fica incluso agora na oração final. Amém. Glória a Deus. Então estaremos aí orando. Você pode fazer seu pedido de oração também, irmão. Você, de repente, está precisando de uma oração específica, né? Nós estaremos aqui como igreja, reunidos como estamos aqui, mesmo online, né? Mas no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma visão. Nós estaremos orando por sua vida, por sua família. Sentindo falta aí, irmã Valdira apareceu aí? Não. Deus abençoe a nossa querida irmã Valdira, né? Dei aí sentindo falta de alguns estamos irmãos. sentindo falta de alguns irmãos aí que não estão comparecendo aos nossos cultos, né? Alguns horários sempre mudam, às vezes por uma questão de logística, né? Nós às vezes somos obrigados a mudar o horário por uma questão de internet, de instalação. A gente sempre tem um probleminha ou outro, mas estamos sempre aqui, né? Presentes. Os nossos cultos ao vivo, ou quando não tem, nós avisamos aos irmãos. Ontem não teve culto, mas hoje de manhã nós tivemos culto e hoje, agora às 19h30, tivemos nosso culto novamente. Quero orar então com você, abençoar a sua vida, abençoar a sua família e pedir a Deus que esteja nos dando uma semana de vitória, né? É o pai da irmã Jesus, tem o nome dele aí? Não? Não. Amém. Oremos então, irmãos, quero pedir a você que esteja colocando o seu pedido de oração nesta oração, neste momento, colocando a sua vida, a sua família e orando conosco pelo Pai da irmã Jesus e já encerrando o nosso culto. Pai bondoso, nós apresentamos diante da tua presença a vida do pai da nossa irmã Jesus, que está enfermo, que está internado neste momento. Nós não sabemos qual o motivo e não sabemos qual a enfermidade, mas o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que levanta e que abençoa o teu povo. Então eu quero, neste momento, profetizar, ó Deus, e liberar uma palavra de bênção, de cura e de restauração sobre a vida do pai da irmã Jesus. Pedir ao Senhor que esteja visitando todos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por alguma dificuldade, ó Deus, por algum problema. Apresente diante do Senhor a vida da nossa irmã Catiane, a vida do nosso irmão Ed, meu Deus, que estava passando aí também por um problema de enfermidade, que o Senhor a cure, que o Senhor a abençoe. A nossa irmã Tânia, que tem lutado também, ó Deus, contra uma enfermidade, que o Senhor possa abençoá-la, curá-la, restaurá-la. A nossa irmã Francisca, Senhora, minha mãe, que o Senhor esteja abençoando, visitando, restaurando, curando a vida da tua filha e a todos os nossos irmãos que estão passando, a vida do pastor Davi, meu Deus, que tem aí lutado contra a enfermidade, já recebeu alta, já está em casa, mas tem lutado. Meu Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor escure poderosamente a pastora Zuleide, que está aí, ó meu Deus, com um problema também enfrentando, meu Deus, de uma enfermidade que apareceu,
que o Senhor venha abençoá-la, curá-la, restaurá-la, a vida da mãe do pastor Bisaliel, que o Senhor esteja visitando, que recentemente fez uma cirurgia, que o Senhor possa estar visitando a tua filha, restaurando a tua filha, abençoando a tua filha, a vida da mãe da pastora Zuleide, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, ó Deus, visitando a tua filha e segundo a tua vontade e o teu querer, curando a tua serva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana na tua presença, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a tua igreja, o teu povo, de maneira poderosa. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus vos abençoe. Tenha uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.